Viva, muito boa noite a todos os nossos seguidores deste vosso e nosso programa podcast Cultura Nua. É o único podcast que retrata e interessa-se sobre os problemas culturais, sobre a nossa identidade cultural, sobre o eu do próprio angolano, educação, arte e soluções como jovens que somos. E hoje trazemos um programa num formato diferente. Temos dois convidados, duas ilustres figuras, e vão saber porque que hoje nós decidimos trocar este formato de podcast ou trazer esta nova roupagem. Eu gostava de forma intensa de saudar o Dr. Tiago Armando, que é especialista em relações internacionais, é funcionário do Ministério de Relações Exteriores. Dr. Tiago, o nosso muito boa noite. Seja bem-vindo ao Cultura Nua. Boa noite, obrigado Adriano e obrigado pelo convite no nosso podcast, né, Cultura Nua. É um prazer estar aqui. E ao lado do senhor Dr. Tiago Armando, temos uma outra figura que também com muito carisma tenho o prazer de dizer bem-vindo, Dr. Luís Terim e tua Pandula por aceitar esse nosso convite aqui no Cultura Nua. Muito obrigado, agradecer pelo convite, saudar extensivamente aos fiéis, aqueles que de facto têm estado a subscrever esse canal, Cultura Nua, o nosso momento de reflexão, e vamos torcer para que de hoje em diante só se fala de cultura, né? Assim mesmo, e a cultura é a base, é a essência, é tudo quanto nós tínhamos. E em casa devem ver que são duas figuras muito jovens, são comentadores residentes dos nossos canais, de diversos canais televisivos que temos aqui, de alguns programas radiofónicos, mas eles têm levado um assunto ligado à abordagem da questão internacional, dos conflitos internacionais, não só do mundo lá fora. Mas hoje vêm para nós fazer uma reflexão no seu todo. É importante conhecer esses docentes universitários, como chegaram, onde chegaram, quais são os passos que fizeram, qual é a cunha que o Dr. Tiago tem na gaveta para fazer aqueles fatos. O Dr. Terim ficou um professor docente universitário muito jovem. Que turbulências tem passado durante desta carreira? Que visão fazem da juventude atual? Que tipo de sociedades eles estão a preparar, porque eles são professores universitários, são jovens, são pais, então a sua modelagem de alguma forma vai incitar o comportamento observável e não observável dos jovens sociais. E cultura também é isto. Doutor Armando, diga-nos por favor, tens alguma referência daquilo que são ou daquilo que foi a formação identitária cultural dos seus progenitores? Ainda preservas alguns sinais culturais que mais pequeno a família te incutiu? Sim, penso que sim. Eu preservo, não tenho como. Eu sou produto, né, deles, pelo facto de que o primeiro grupo de pertença é a família. E eu sou produto dos vários grupos de pertença do qual eu fiz parte. A igreja, a parte da minha família, a igreja, o grupo de amigos, e grupo de dança e vários outros sítios por onde eu passei, portanto, agregaram valores em mim, que é o produto daquilo que eu sou hoje. E então, quando eu olho por aquilo que sou hoje, devo muito aos meus pais, porque, como eu dizia, eu vim de um outro espaço, do interior de Luanda. Eu sou natural do Ix, nasci no Ix e cresci lá. E, de certa forma, a educação é muito conservadora. Tive o privilégio de viver com os meus avós. Por exemplo, durante o período da guerra de 92, nós tivemos que sair da cidade para ir para a aldeia e passei muito tempo com as minhas avós. E lá nos foi passado um conjunto de valores que, de certa forma, até hoje eu carrego. E de certa forma também tenho a responsabilidade de passar para os meus filhos. E é óbvio que, como eu dizia também, que muita coisa também teve que ser, portanto, ela foi absorvida, porque aqui é um outro contexto, aqui é uma outra realidade. A saída da província do Ix para Luanda. Tínhamos que nos adaptar à nova realidade. E a realidade luandense é muito agressiva.
do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista de relações com as pessoas. Como, por exemplo, olhar para si e lhe chamar Mano Adriano e todo mundo que está à sua volta fica assustado. Por que as pessoas chamam-lhe de Mano Adriano? Por quê? Porque eu venho de um meio onde os mais velhos não são chamados pelo nome. Só assim, Adriano, não, isso não existe. Tem que meter o tio ou mano. O Mano Adriano. Aqui é cota. Aqui é cota. O Mano Adriano e tudo mais alguma coisa. Portanto, isto serviu-me de base para relacionar-se com as pessoas até os dias de hoje. E de certa forma tem sido útil. É óbvio que também algumas coisas que fazíamos no passado, vai mudando. Dizíamos também que alguns aspectos, portanto, são contra a cultura, né? Que nós estamos a pensar que é cultura para a realidade, porque muitas vezes pode colocar em causa mesmo a própria integridade física e não só. Então é fundamental neste sentido, e eu trago esses aspectos comigo até hoje e têm sido benéficos. Sim, aliás, senhor. Basta que a gente comece a falar, já se diz, você veio do mato, né? Doutor Teri, a mesma questão estende-se assim. Depois eu volto ao Dr. Tiago para tentar nos fazer destrinçar a dicotomia entre Bantu e Bantus, né? Na linguagem Bakongo, plural, talvez temos essa dificuldade a ver de compreender. Faz favor, doutor. Pronto, como disse o doutor Tiago, eu não vim do mato, né? Não veste do mato, como mas eu vim de um município que subentende-se aqui ser o coração de Luanda, o Kazenga. Na minha opinião, porque há quem poderia dizer que o coração de Luanda não é o Kazenga. É a Maianga. Mas eu faço referência a isso, o conceito de resiliência. O conceito de ter que conviver com tudo um pouco. Tem memória de alguns ensinamentos ainda? Muitos. Dos pais no Kazenga, que ainda usa até hoje? Muito. Olha, eu acho que o adágio mais utilizado pelas mães do Kazenga é: se não tem, não inventa moda. Se não tem, não inventa moda. Então, eu cresci, não ia me reinventar, mas seguindo uma educação com base na realidade que eu vivi, me fez muito grande homem, que é o conceito de humildade, não contentar-se com um pouco, mas respeitar e, sobretudo, procurar sempre fazer melhor todos os dias. Maravilha. Confesso que o Dr. Tiago fez uma incursão boa, que buscou valorizar suas origens. Eu tenho, na verdade, mais momentos marcantes que eu costumo dizer que isso é parte daquilo que é a minha identidade. Estou a dizer, por exemplo, em contexto um pouco de dificuldade, aquilo que eu vivi em mais miúdo, não diria em jovem, porque ainda sou jovem, traduziu para mim uma prática reiterada, e tudo que é prática reiterada torna-se hábito e pode ser costume. Sim. Primeiramente, que é a questão de saber valorizar as oportunidades. Sente que soube valorizar as suas oportunidades que teve? Eu agradeço a Deus pelas que eu tenho até hoje, porque se eu tivesse mais, certeza que seria também um momento ideal, porque é um momento em que tu tens que defender o que tens para conseguir galgar mais para outros objetivos. Quando você não valoriza o esforço que te levou até atingir o momento em que tu estás, claramente que não vais conseguir conservar o que Deus possa lhe proporcionar. E quando nós falávamos da identidade, e eu trouxe aqui o elemento oportunidade, porque no município em que eu vivi, e claro, o Tiago conhece, se calhar também vai ter a oportunidade de dizer, era importante que tornasse a cultura, primeiramente, respeitar o sacrifício dos pais. Quando eu elevei a máxima, se não tem, não inventa moda, é porque por mais que queiras, às vezes tens que te contentar com o pouco que tens. Exato. Isso é parte daquilo que me identifica. Depois é o princípio da escola no meio das dificuldades. É verdade. Desculpe, perdão cortá-lo. Falando escola no meio da dificuldade, Dr. Tiago vem a Luanda com quantos anos, aproximadamente? Não, eu já vim senhor em Luanda, né? Já viu o senhor em Luanda? Já vim senhor em Luanda. Ah, então a sua educação. Então Tiago viu Guerra 92. Sim, eu vim eu vim praticamente em 2010. Você é mais velho, Dr. Tiago. Bem,
Educação na dificuldade, para mim, foi sempre o que eu tive de enfrentar. Primeiro, pelo facto de que o país estava em guerra. Quando eu comecei a estudar, os meus pais faziam um esforço significativo para criar condições para ir à escola. Foi difícil. Tínhamos lata de leite nido para sentar na escola 295 do Candombe Velho. Candombe Velho. Depois a escola conheceu reabilitações e eu lembro-me, como, por exemplo, das grandes dificuldades que nós tínhamos de esperar os cadernos que a Unicef enviava e tinha de ser distribuído lá na escola. E eram cadernos impressionantes, né? Porque atrás vinham os designers, assim, uma banda desenhada com os cuidados a ter com o perigo de mina, né? Sim, vinha com o pai estava em guerra, era educação de mina e era difícil. E foi assim, mas eu sempre quis estar, sempre estive dedicado aos estudos porque não tinha uma outra escola, porque meu pai era polícia e meu pai, ele dizia, aqui ou faz bem ou apanha pancada. E então ele não tinha preguiça de bater. Então, pai, hoje ainda defendes a mesma tese de que é importante algumas palmadas aos não, filhos? é importante. Sabe porquê? Porque também não nos matou. O problema é que a sociedade evoluiu tanto que hoje, por exemplo, o filho pode abrir um processo, violência doméstica e tudo mais alguma coisa. Mas a sociedade ficou extremamente ou hiperliberalizada, que por causa disso muitos valores, portanto, começaram a desvanecer. Retomando a questão do ensino com muita dificuldade, mas ainda assim eu não queria desistir da escola. Lembro-me que eu desisti na 5ª classe. E porque tinha acontecido uma luta lá na escola e depois alejei o indivíduo, depois aquilo deu problema, também aleijou-me e chegou um período que era aquela coisa de que estão a te caçar no grupo para te bater na escola. Então me preparava, saía organizado como se fui na escola, depois fugia, não ia para a escola para não me baterem. E depois, quando meu pai foi saber na escola, eu já tinha desistido muito tempo. O que é que meu pai fez? Pegou-me, tirou-me da cidade e mandou-me para o mato. Para ir viver com a minha avó na mata. Ele disse, na cidade não fica ninguém que não estuda. E foi muito difícil. Quando eu volto para a cidade, foi ali onde eu jurei que não poderia reprovar. Nunca poderia reprovar e nunca poderia desistir. Então, foi sempre difícil. Por exemplo, eu nunca estudei com energia em condições. Porque quando eu estava a terminar os estudos, a energia tinha chegado na cidade do Isa em condições. Havia de Malange, Capanda. Porque a barragem não oferecia energia em condições. E você próprio sabe, no Kazenga também. Sim, na minha banda no Kazenga. Já te imagino no interior. E quando eu venho para aqui, para Luanda, para dar continuidade aos meus estudos, ensino superior, eu fui viver na Sapu. Intercalava entre a Sapu e o Ojaenda. Sapu hoje ainda. Sim. Hoje ainda era ainda muito bem melhor. Né? Era bem melhor, mas em dava relação mais ao 7,5. Sim, mas dava mais jeito de ficar na Sapu. Por quê? Porque a Sapu era próximo da Universidade Católica no Palanca. Na eventualidade de ter dificuldades de ter dinheiro de táxi, eu saía dali a pé, passava pela Praça Nova, Baquita, Quimbango, passava pela Utanga e chegava na Universidade Católica. Doutor Tarim, desculpe só, Tiago, muito bem. Pegando essa deixa, acha que os jovens hoje sentem a mesma dificuldade ou a necessidade de se esforçarem tanto para conseguir... Jovens mesmo, eu estou a falar dos jovens de 2000, estou a falar dos jovens de 17, 18 anos hoje, 19, etc, 20. Têm feito os mesmos esforços, acha isso? Hoje por hoje... Naturalmente não. É preciso dizer que as oportunidades hoje são inúmeras. Hoje tem mais oportunidade que exato. Se nós fizermos aqui um estudo comparado, estamos a falar até anos 2010, 11, 12. O sonho de um jovem que morava no Kazenga ou mora no Kazenga era estudar no Angola de Cuba na escola grande, e se estudar no Macarengo é sorte. Não se sonhava muito no Macarengo. Você que vive, por exemplo, no Zambaum, eu acho que, pronto, o nosso subscritor conhecem bem o Zambaum ou o marco histórico. Por causa. Ter que estudar no e-mail, você estudar na cidade é uma grande oportunidade. E hoje por hoje a realidade é diferente, porque
em cada curva, em cada beco, uma escola comparticipada, um colégio ou uma instituição nova inaugurada pelo PIM ou para o empresário, mas naquela altura era muito difícil. Primeiro era conseguir vaga. Hoje em dia é difícil encontrar uma escola que tenha aluno assistente. É difícil encontrar uma escola que tem aluno assistente. Na altura em que nós estudávamos, a turma já tinha 70, 80 alunos, mas ainda havia aluno assistente, porque não teve vaga. E para não ficar em casa, tem que vir. E já havia aqueles momentos que, não obstante estudar nessas dificuldades, o ensino era duro, mas foi o melhor. Por quê? Porque o tradicionalismo tem as suas vantagens e desvantagens. Na altura, eu vou ter que citar a minha escola de grandes memórias. Na altura em que eu estudava no Antônio Carneiro. Estudou no Antônio Carneiro também? Exato. Depois estudei no Angola e Cuba. Ok. Estudei na 39. Yeah. Exato. E a 39 está aí ao lado da escola grande? Por trás do Angola e Cuba. Por trás do Angola e Cuba, sim, Exato. a 39. Que era Marquesas, uma cor de rosa. Yeah. Exato. E outros, por trás do IFA. Os outros amigos naquela altura poderiam estudar na escola 15, tinha só padre, tinha inúmeras escolas. Mas era difícil enquadrar um filho no sistema de ensino cujo o exercício acadêmico e intelectual estava comprometido. Porque eu falava das oportunidades e dificuldades. Porque era um povo que não tinha oportunidade muito seletiva para a escola, mas tinha oportunidade para se desviar em outros caminhos. E eu, quando trazia aqui a conservação da escola, separa daquilo que é o meu princípio cultural e identidade. Porque eu vou ter que subscrever essas palavras, mas num sentido mesmo da emoção. O que eu sou hoje é fruto de escola. E o Tiago, quando falava, não tinha-se muita oportunidade a não se estudar. Isso é uma crítica e tem que ser mesmo pontual. Não subscreve a escola como um elemento a não se ter em conta na formação do indivíduo. Não brinquem com a oportunidade. A oportunidade chega, mas se não tiveres o arcabouço escolar para sustentar o isso, jovem não consegue. E aqui vem uma, doutor Tiago, vem aqui, eu gostava de vos levar. Não, Adriano, eu acho que iria só dar uma chega aqui total. relativamente a essa questão que fez. Se hoje ainda existem jovens que de facto querem consentir esse sacrifício. Existem muitos, porque a gente sabe que muitos jovens saem das zonas suburbanas, percorrem quilómetros para ter acesso a uma escola, que no fundo eles têm vontade, mas não têm recursos. Existe também estes jovens com esta força de vontade. Eu penso que o que nós devemos refletir é como o contexto era outro, né? Aquilo que nós vivemos, mas também ainda tem gente a viver pior. Mas nós agora temos que começar a refletir enquanto jovens, eu pelo menos já passei a idade de Cristo. Mas não quer dizer a tua idade, porque se você já disse que é em 92... Não. Já tinha coisa. Sim. Não estou a brincar. Não, sim, era só para não perder o fio lógico. Para dizer o seguinte, que nós temos responsabilidades. Por quê? Porque nós temos que lutar para que os mais novos não passem por aquilo que nós passamos. Porque o contexto é outro. Porque, por exemplo, hoje nós consentíamos tanto sacrifício, mas também era muito difícil encontrar lhamba. Quem fumava lhamba era muito difícil encontrar lhamba. Ou era militar, comando, ou era um cota. Ou se escondia depois de lá onde não passa ninguém. Basta estar a fumar lhamba, esse gajo é bandido. O que acontece? Sim. Significa dizer o quê? Que parece que hoje ficou normal, né? Do ponto de vista social também, há uma pauta que foi abandonada por quem tem responsabilidades acrescidas. Hoje, por exemplo, o jovem já não teve oportunidade de se inscrever num colégio, mas ainda assim há um conjunto de variáveis, ele está exposto a um conjunto de variáveis que facilmente ele pode distrair-se e cair nas drogas. Então, por essa razão, eu dizia, é preciso, por exemplo, quem tem responsabilidades acrescidas, todos nós temos responsabilidades, mas, portanto, quem governa tem responsabilidades acrescidas. E nós, enquanto jovens, também continuar a contribuir, porque também estamos a entrar em espaços de decisão, de tomada de decisão. Começamos a refletir que aquilo que nós vivemos, nós hoje, por exemplo, nós não tínhamos chat GPT, não tínhamos isso. Não tínhamos internet. Eu lembro que as minhas filhas um dia me perguntaram qual era o meu boneco preferido. No Facebook zero. Sim.
Tá vendo? Eu até estava a falar em Facebook. Não tinha, né? Não tínhamos. Por exemplo, um dia as minhas filhas perguntaram qual era o meu boneco favorito. Eu disse nas minhas filhas que eu não tinha boneco favorito. Por quê? Porque na minha casa não tinha televisão. E eles assustaram. Eu vi o Sangoku pela primeira vez. Quando meu pai veio a Luanda, eu acho que em 1997 ou 98, e aquilo veio numa chinela. Meu pai trouxe umas chinelas. Veio do Sangoku. E tinha lá chinela. Sangoku. E as pastilhas eram chewingas em bloco. E o pacote de bolacha Maria, estás a ver? Era algo que meu pai chegou de Luanda, eu tinha que saber o que é que meu pai trouxe. E era a partir dali onde eu tinha que ver boneco, Sangoku, estás a ver? Então, há coisas que hoje os mais novos têm, os nossos filhos têm, que eu não tive. E as pessoas têm que entender que eu sou de uma outra realidade. Eu, por exemplo, tive uma aluna na universidade que disse: eu não estou a falar com meu pai porque eu lhe pedi para comprar o iPhone X e ele não comprou. Você não vai falar com o dono da casa dele. Você quem para não falar com o dono teu da pai? casa. Estás a ver? Mas os contextos são outros. Mas isto, o que é que acontece? A sociedade, portanto, foi sofrendo transformações e os filhos passaram a ser filhos das empregadas e dos motoristas. Porque também a sociedade sofreu esta alteração, as mulheres no passado não trabalhavam tanto como trabalham hoje, os pais saem às 5, os pais saem às 5, às 4, por causa também da nossa própria sociologia urbana. Estás a ver? Nós temos que sair de um ponto para outro, às 4, os filhos são filhos das empregadas e filhos dos motoristas. Mas achas que isso é fruto das efemérides sociais, é fruto das assimetrias, é fruto da falta de ordenamento do território, é fruto de falta de políticas públicas? Onde consiste essa luta da aceleração que os pais têm de ter, que vem prejudicar a educação dos filhos? Em parte é tudo questões que estão relacionadas com políticas públicas. Por quê? Por exemplo, Adriano, se olhares para a história das sociedades, por exemplo, que até os anos 50 eram tão pobres e hoje são sociedades desenvolvidas, problemas como da mobilidade urbana eles foram resolvidos rapidamente. Resolver a questão da mobilidade urbana contribui para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Significa dizer o quê? Que o indivíduo não pode sair do Zango 8000 para a Baixa de Luanda fazer 2 horas. Que é o teu caso. Que é o meu caso. Eu se chego à Baixa de Luanda, saio, vamos imaginar, a quem diga, saia mais cedo. Epá, Mais cedo. Eu não sou obrigado a sair mais cedo porque devo chegar cedo lá, não. Você deve criar condições para que eu saia da minha casa em 30 minutos eu esteja na cidade. Imagina um indivíduo que sai às 4 da manhã no Zango 8000 e ele acaba chegando 6 horas na Baixa, né, de Luanda. Às 8, 9, 10, esse indivíduo está a cabecear, ele basta encontrar uma cadeira, ele já está a cabecear. E se sair às 7, ele chega às 11 na Baixa de Luanda. Qual é a energia que ele tem para trabalhar? Toda a produtividade dele ficou comprometida no percurso. Então, nós temos é um conjunto todo de fatores que nós temos que refletir enquanto sociedade e enquanto jovens para poder dar resposta. Não é de discurso para fora. Mas eu ainda tenho uma outra opinião também, né? Sim. Não descartando a possibilidade do reordenamento, questão das vias, mas o sentido responsável de pai, hoje, de quem é de facto o cabeça de uma família em função aos tempos anteriores, é mais desafiador. Eu sinto que hoje por hoje, quando nós analisamos o contexto de correria, oportunidade versus educação e filho, nós temos que olhar que a geração dos nossos pais, subentendendo aqui a oportunidade, muitos destes tinham profissões que de facto o seu exercício era mesmo em casa, não é? Por exemplo, meu pai, não obstante outros dados, mas foi marceneiro de profissão. Por exemplo, comparando um pai que poderia estar no emprego hoje, cujo exercício lhe dá mais capacidade econômica, talvez os filhos não teriam a educação que eu tenho, não é? Aqui eu trago o tal contexto de compararmos um pouco as gerações e o momento. Por que é que eu estou a dizer isso? Não justifica-se a ausência de um pai num processo de educação dos filhos, mas também é o momento em que os pais fazem 3, 4 vezes mais, que é o tempo que fazem fora de casa e não estão sempre com os filhos, porque o contexto em que nós nos encontramos temos que correr 2, 3 vezes mais. A evolução do contexto
do princípio de não contentar-se, e muitas das vezes temos que trabalhar 2, 3 vezes mais, também traz esse transtorno no processo de educação e convivência familiar. O que é preciso nós hoje entendermos a necessidade de conservarmos os princípios dos nossos pais e tentar adequar à realidade que nós vivemos. Esse exercício é possível, mas o momento em que nós vivemos é de muito sacrifício. Naturalmente, hoje é sábado, amanhã é domingo, amanhã é terça, poderia ser outros dias, mas às vezes temos que nos dividir em função das nossas responsabilidades. Essa hora nós estamos aqui, mas não sei que hora que vamos revisar o caderno dos miúdos, mas é por uma causa maior. Sim, e a causa maior vem sempre a família, a educação, e eu gostava de pedir em casa que estão a conversar, a acompanhar esta conversa bastante evolutiva, esta conversa com um nexo intelectual bastante elevado e um aprendizado, para os mais atentos, até de certeza que tenham um caderno aí ao lado, fazer algumas anotações, porque a nossa preocupação é de alguma forma fazer reflexão aos jovens que como podem sair daquilo que é a dificuldade sem sequer passar por algumas exigências que hoje fala-se muito, da bajulação, da cor política, da crença religiosa, de outras situações. E é com esta reflexão que eu gostava de, novamente com o Dr. Tiago, levar uma afirmação que Dom Manuel Ibamba, o nosso arcebispo de Saurimo, havia numa das suas entrevistas introduzido. Dom Manuel Ibamba, passo a citar, disse que os políticos jovens, estou preocupado com o jovem político angolano, está com excesso de vaidade, está com excesso de arrogância, está mais preocupado em pisar o outro e não entender os problemas da nossa comunidade, a falta do chafariz, a falta da... Concorda com Dom Manuel Ibamba? Bem, a primeira nota é legítima essa preocupação do nosso arcebispo Dom Ibamba, pelo facto de que Dom Ibamba é filósofo, né? E na qualidade de filósofo teve esta leitura social, e os académicos, né? Os intelectuais devem ter esta capacidade, portanto, de fazer leitura da sociedade e emitirem, de facto, uma opinião. Segunda, também é legítima pelo facto de ser uma autoridade religiosa, e para quem é religioso, é cristão e não só, né, pode confessar uma outra religião, mas sabe que existe um conjunto de valores que são cristãos, que quem é um líder religioso, sempre que notar aqueles contravalores ou que não são, porque valor é aquilo que vale. Portanto, vai se pronunciar. Se não vale, portanto, não é valor. Se não vale, não é valor. Não é valor. Valor é aquilo que vale. Ora, este pronunciamento que o Dom Ibamba levanta, isto é consequência, mas é consequência de um problema muito profundo. Há uma tendência de atirarmos a responsabilidade aos jovens, de dizer que estes jovens... Não é isso só que o Dom Ibamba disse, nós já ouvimos várias vezes, nós temos medo do país que vamos vos deixar. Têm medo porque esqueceram o projeto de sociedade. Mas quem esqueceu? São os mais velhos ou os próprios mais velhos? Ou o jovem político hoje? Não, o jovem político hoje é o produto daquilo que a sociedade quer hoje. Criou. Por quê? Porque se você... É educação, nós estamos aqui a falar de educação. Sim. Que tipo de sociedade você tem? Você tem uma sociedade, Adriano, em que, por exemplo, se vendeu a ideia de que todo mundo deve ter o curso superior para ter um bom emprego. Todo mundo tem que ser doutor. Né? Então, depois começaram a surgir o quê? Universidades. Portanto, universidades, a primeira universidade privada, a Universidade Católica em 1999, praticamente no princípio do milénio. E um conjunto de universidades que foram surgindo num conceito empresa. Mas num conceito empresa onde os proprietários só queriam saber de dinheiro, não de um projeto de universidade no verdadeiro sentido. E boa parte foi nessas universidades só conseguir diploma para ser chamado senhor doutor. E então conseguiu-se isso e a sociedade foi desenvolvendo num conjunto de vícios. Por exemplo, nós alcançamos a paz, depois da paz veio o boom petrolífero,
e até mesmo o crédito chinês, aqui todo mundo poderia fazer a sua vida. O Michel ia no Dubai comprar Porsches, vendia, Mwambere ia para o Brasil comprar Havaiana, Mosaico na China, e era um paraíso. E então, o que é que acontece? Esqueceu-se o projeto. Aliás, o próprio projeto de sociedade começou a ser esquecido na transição do monopartidarismo para o multipartidarismo, capitalismo. Querendo voltar do Jali, doutor Tiago. Doutor Tari acha que esqueceu-se o projeto Angola ou os jovens? Eu gostaria só de terminar. Sim, para colocar o doutor Tari a seguir, vai refletir só se deixou-se o que o doutor Tiago disse. O projeto Angola foi esquecido ou nós, como jovens, é que esquecemos do projeto Angola? Sim, e por que eu digo que o projeto foi esquecido e até começa na transição do monopartidarismo para o multipartidarismo? Por quê? Porque nós abraçamos o capitalismo. E o capitalismo chegou a hora de fazer dinheiro. E as pessoas começaram a preocupar-se em fazer dinheiro. E fazer dinheiro, quem tinha responsabilidades acrescidas, esqueceu a pauta. E alcançamos a paz novamente, que era necessário criar uma elite que poderia barganhar com os outros empresários estrangeiros. Novamente, gente que estava a sair na mata, que praticamente não dominava questões relacionadas com economia, microeconomia no verdadeiro sentido, lhes foi dado capital para serem empresários. Investiram novamente em coisas erradas. E nós fomos, era a economia que mais crescia, e era crescimento, portanto não era desenvolvimento. Em 2014, 15, 16 começou a acender laranja e vermelho até o estado, portanto, que nós nos encontramos e vamos tentando recuperar esta situação. O que é que de facto aconteceu para os jovens? Os jovens, nós vivemos numa bolha de que, afinal de contas, nós ficamos numa sociedade completamente materialista. Quem tinha poder financeiro aliciava jovens que, olha, se ficarmos juntos, eu vou dar isto, vou dar aquilo. Quem é que conseguia? Não era jovem. Então, o jovem político hoje é o jovem que não quer só fazer política. Ele quer ir lá e até quando nós vamos lá, o que é que nos dizem? Se organiza. Se organiza o quê? Estás a ver? Então, a gente chega lá com muitas vaidades. Quando chega lá, não se organiza. Claro. A teoria da manobra. Sim, a teoria da manobra. A gente se organizar é o quê? A gente quer se organizar, não nos timings, com muita pressa. Quer desviar, quer fazer aquilo, quer criar empresa, fazendo negócio consigo mesmo. Então nos enchemos de muitas vaidades. Por quê? Por causa também da pobreza. Doutor Tiago, permita-me agora aquele corte, por favor, para passar aqui ao doutor Terim. Doutor Terim, faça favor, tem o mesmo acordo, a mesma visão que o doutor Tiago? É assim. Dentro daquilo que eu explanei sobre o Imbamba? É assim, eu subscrevo para de algum discurso aqui do doutor Tiago, porque é um pouco daquilo que é a história da construção de política após a saída do monopartidarismo, a entrada do capital chinês, reconstrução nacional. Foram criando aí vários empresários que não se identificam como empresários. Nós sabemos quem são os empresários em Angola, falo da família Mons, entre outros. O que acontece é que em qualquer sociedade o processo de transição relativamente a informações, o próprio processo de passagem num contexto político é totalmente diferente. Se nós olharmos por que a Europa é a Europa, por que a América é a América, a África é a África, tudo traça-se no princípio da cronologia, desde a conservação dos primeiros povos, colonização, entre outros. Se nós olharmos aqui para a construção da democracia de Péricles, aquela ditadura de Xenofonte, e esses são os centros ideológicos que constroem a grande sociedade, houve um processo de transição seletivo. Também. Houve. E as gerações que foram recebendo essas responsabilidades, porque depois de Péricles vem Aristóteles. E essa sequência foi de facto evoluindo essas sociedades europeias, num ponto em que hoje é modelo para continentes como a África, e falo de África particularmente Angola. O problema de Angola não é o único problema que tem em África, é conjuntural. Com a África toda. Exato. Se ir para a Nigéria, jovens empresários, maior já parte deles, doutor, já aqui a cultura tá bem posicionados, mas também é uma realidade crítica e dura. Qual é a situação que nós nos encontramos hoje? Eu vou até concordar contigo que os mais velhos passam essa responsabilidade. Também acha que os mais velhos não passaram? Em parte falharam.
eu vou lhe ser sincero. Só há uma década para aqui. Vocês disseram que hoje vocês são. Eu sou referência. São referência dos vossos ensinamentos. Não, mas eu sou referência por aquilo que eu transmito. Não só com veracidade, mas porque em jovem, na posição em que eu me encontro, eu me permito transmitir o que é certo e aquilo que de facto ainda é sensível a mim, que não é certo, não transparece isso para o jovem. O que é que acontece que eu quero dizer? Por exemplo, há uma década, não havia nenhum jovem no aparelho daqueles que de facto têm os grandes cargos de destaque e tomada de decisão. Eu cheguei de ver um teu podcast que entrevistaste Muito um humorista chamado Avô Rocha. Sim. Ele dizia que as pessoas não estão preocupadas em preparar outrem Para serem substituídas. Exatamente. Muito obrigado. É ali onde eu queria chegar. Por quê? Porque se você tem um governo num conceito de forças partidárias na sua generalidade, é difícil encontrar um jovem que de facto enquadra-se na faixa etária dos 30, dos 40. Contam-se, são poucos. Então, que tipo de transição, de responsabilidade, de tomada de decisão se preparou? Porque a geração e o contexto em que estes mais velhos, desculpa com todo respeito, viveram o sonho de um dia alcançar grandes objetivos, eles tiveram essa oportunidade de realizar. E estes jovens que são os vindouros, uns até nem querem dizer a idade, é o caso do professor Tiago. Não, porque é muito pessoal, né? É muito pessoal. A idade é muito pessoal do É muito Tiago. pessoal. Eu conheço há muito tempo, até hoje não sei. Mas qual é o momento dele? Qual é a oportunidade dele? Nós ainda temos chefes que eu, jovem, posso despachar uma pilha de documentos até que em um dia, ele por dia só assina um documento. Os documentos fazem quase 6 meses no gabinete dele. Yeah. Mas quando ele sai, o jovem que é assessor dele está interinado, despacha os documentos em uma semana. Os utentes, aqueles que solicitam, sabe o que é que diz? Não acredito. O diretor não está, mas os documentos despacharam rápido. É a dinâmica. Eles às vezes querem criar dificuldade para continuar lá estar. Isso é uma crítica conjuntural sem identificar. Sim. Aí está o problema de transição e preparar os jovens. Eu estou em condições de dizer que eu tenho feito o meu trabalho assim como muitos. Estamos aqui a refletir em troca de nada, mas porque nos preocupamos com a situação em dizer alguma coisa. Da nossa identidade, não só. Ok? E nós estamos a fazer o trabalho também deles, porque nós estamos a falar de valorização e transição de valores. Assim mesmo. Se nós convidarmos hoje um mais velho para fazer esse exercício, já estou mais velho, isso fica mesmo para vocês. Tá? Eu poderia também dizer, eu sou jovem, tenho que correr com o tempo, não vou perder tempo aqui. Assim mesmo. O problema está em comprometimento, em compreender que Angola que nós vamos ter. Tiago, Adriano e toda a equipa que está aqui a nos acompanhar. Eu vou frasear aqui o professor Albertino Candiba Sebastião, que é reitor da instituição em que eu passo a publicidade, eu faço parte. Ele diz o seguinte: nós somos jovens do século XX, não é? Somos jovens do século XXI e os de 20, fala aqueles de 2000 são de 21. Sim. Nós somos jovens do século XX, aprendemos matéria do século XIV e XV, com professores do século XIX para ensinar jovens do século XXI. É preciso contextualizar a transição das informações. Se não tivermos capacidade de contextualizar, não vai ter história, porque aqueles que têm que nos passar têm dificuldade, e nós que estamos a receber para os vindores vamos ter dificuldade de passar essa informação, porque não vão compreender. Não foi bem passado. Nós não somos o amanhã, nós somos o hoje. Toda a gente que nasce neste momento em que estamos a gravar, ele tem que viver o hoje. A perspectiva do futuro ninguém sabe, é incerto. Então eu não defendo a perspectiva de que não, os jovens têm que ter calma. Tem que se fazer transferência das responsabilidades. Começando por onde? Indicando os jovens, indicando estes corajosos. Se nós lermos os grandes, aqueles que escreveram as grandes sociedades, fiz referência de alguns nomes, Péricles, Xenofonte, Santo Agostinho, tinham em média 32 anos de idade. É nesta faixa etária, né? Não, o jovem, em qualquer parte do mundo, o jovem é irreverente.
O jovem, ele tem o sangue a ferver. É irreverente. Sim, se você reparar, os portugueses foram chotados aqui por jovens. Os mais velhos que estão a falar, que falam sobre chotaram os portugueses, jovens. Lutaram entre eles jovens, na guerra né? civil, jovens. E na vez deles já dizem que os jovens têm muita pressa, têm que ter calma. Não, eles têm de compreender que é parte da natureza biológica e psicossocial do jovem. Naquela faixa. Tem que ter calma, jovem, tem que ter Tem que calma. ter calma, tem que ter calma. Você já viu? Porque aos 50 já não é jovem. Já não, aos 40 já não é jovem. já então, não. existem aspectos que você deve perceber que é próprio da juventude. Agora, os mais velhos devem estar ali para direcionar. Há uma coisa que eu uma vez ouvi do atual diretor do CIS, também passa a publicidade, Dr. Amaral Lala. Ele diz assim: atribui responsabilidade aos jovens e acompanha-os, observa-os, orienta. E ele trabalha muito com jovens, apostou muito em jovens. Para dizer o quê? Aposta nos jovens e esteja ali para orientá-los. Porque o que acontece? Também disse muito que não, os jovens andam muito distraídos, não têm interesse. Não é uma questão de não ter interesse. É que eles estão expostos a muitas variáveis, a muitos estímulos, que eles têm dificuldade de discernir entre as coisas importantes, o que é mais importante. É aí onde os mais velhos deveriam estar ali a direcionar e dizer: olha, não faz isso, não faz aquilo. Mas isso se os meus filhos estarem a portar-se mal, é produto da educação que eu dei-os, provavelmente. O mesmo acontece com a sociedade. Se você diz que tem medo do jovem político de hoje, é produto da sociedade, é produto de quem estava lá, ou que há muito tempo produziu-os. Estás a perceber? Então, isso não é só o jovem político, e é importante também agora da nossa parte, o Doimbamba perceba também o jovem, hoje também há quem tem medo do jovem político, ou do jovem religioso. Do jovem religioso, que você coloca em causa o tipo de cristãos que nós estamos a produzir. Também exige reflexão, né? O tipo de cristão que nós estamos a produzir. Ainda neste ponto, Dr. Tiago, só para crescer e peço perdão, acha que a igreja, nas situações mais difíceis que precisa a sua intervenção em Angola, ela aparece como antes? Como antes por quê? Porque a educação de ontem teve um papel, a instituição como escola, como instituição, a igreja teve um papel preponderante no desenvolvimento educacional de Angola. Ontem as igrejas eram chamadas, eram tidas, eram achadas. Hoje acha que nos problemas que vivemos atualmente da situação da juventude, as igrejas têm se colocado no seu devido papel? Bem, essa é uma questão que eu, para lhe responder, tínhamos que fazer uma análise muito mais profunda em torno disso, dos vários momentos históricos da nossa realidade, e a gente sabe que, de certa forma, durante o período da guerra, a igreja contribuiu bastante, mas para além da missão salvífica que a igreja tem, é preciso percebermos que a igreja está na sociedade, para a sociedade e com a sociedade. E, no fim de tudo, é sempre o bem. O bem é que que a palavra do Senhor prega, né? E então, se de facto a igreja se cala... É o bem que a palavra do Senhor prega. Claro! Sim, Deus é amor, Deus é bem. Deus não diz que tem que matar, Deus não diz que não prega a injustiça, prega a justiça. Portanto, diante de situações que de facto a igreja deveria pronunciar-se e não se pronuncia, claro que cada um pode avaliar o papel da igreja. Agora, nós quando olhamos a igreja, temos que olhar numa perspectiva também da própria sociedade. É que o que aconteceu também passou-se a mercantilizar muito a fé. Surgiram muitas igrejas, uma proliferação tal de igrejas. E há muito jovem, felizmente, profeta, né? Sim. É feliz, não? Estou ao lado de um deles. Sim. Era bom, pá, estaríamos bem, né? Hoje a igreja dá muito dinheiro, pá. Sim. E então, a igreja é um grupo, ou seja, o cidadão, o cristão, voltando naquela deixa do Doimbamba, o cristão que está na igreja também é o mesmo o jovem político de hoje. Também. Tá vendo? Então nós temos que aqui temos que sentar e discutir a nossa sociedade. E quando eu digo discussão, Adriano, é preciso discutirmos abertamente como angolanos, não porque disse isso, não, ele disse isso, tem que ser taxado como do contra, como isso. Não, nós somos angolanos.
Nós vamos morrer angolanos. Nós temos que discutir os nossos problemas para que essa sociedade desenvolva. Porque eu não gostaria de passar num sítio que não tem uma sarjeta, 5 anos depois não tem mais sarjeta. Assim mesmo. Continua assim, sem sarjeta. Doutor Tarim, a conversa está muito bem ligada, muito debatida. Claro, o podcast Cultura Nua é o único podcast que se importa com as questões ligadas à nossa identidade, soluções da juventude e reflexão muito aberta. Hoje nós trouxemos um formato diferente e trouxemos 2 grandes individualidades e por sinal são jovens, e jovens que na qual eu particularmente tenho muito apreço. Dr. Tiago Armando é o especialista em relações internacionais, ele é um comentador de diversas difusões massivas como TV e rádio, e ao outro lado temos o Dr. Luís Terim. Luís Terim é professor universitário, também é especialista em relações internacionais, tem feito bastantes abordagens a respeito do mundo e lá fora, mas hoje no podcast de Cultura Nua eles estão a dar uma pincelada de tudo quanto é o nosso pensar, do nosso eu até o nosso próximo. E sem esquecer, neste programa, sempre olhar para o nosso restaurante, o Recanto da Andre, que tem acompanhado e tem dado uma pincelada, né? Hoje não estou a ver o próprio Pitel que pedimos para o Dr. Tarim, Dr. Tiago, mas pronto, acho que deve estar a chegar. Mas lá, eu estou bem, né? Está bem com a Junguba. E depois também o Dr. Tiago veio do mato. E o Dr. Tarim, como é da cidade, está com os rições. Foi aculturado. O Dr. Tarim, como foi aculturado, então os rições estavam hora fixe para ele. Pronto. E de facto não esqueçam nunca de darem sempre um clique, subscrevam a este canal. De certeza que nós temos, nossos seguidores são aqueles os que mais se interessam com o problema do outro. Então dê um clique ali, vai para o Facebook, siga já, vai para o Instagram, também siga, e de lá você começar a receber notificações de aulas para a escola. E todos os alunos universitários desses 2 senhores deveriam pegar neste programa e anotarem a visão estratégica e sobretudo a visão de forma de ser e estar do país que os professores têm aqui abordado. Portanto, Dr. Tarim, eu gostava que na sua visão também está preocupado com o excesso da imigração da juventude angolana? Naturalmente. Estamos a emigrar muito. Será que também tem já os passaportes prontos? Estão à espera apenas de uma coisa cair? Vão abandonar os canais? Vão abandonar as universidades? Ou temos que ficar para aguentar o problema e resolvermos nós mesmos como angolanos? Eu sou angolano. Não há nenhuma pátria melhor do que a tua de origem. Com ou sem dinheiro, muitas ou poucas oportunidades, é o velho adágio. Na velha sempre é melhor. Na velha é sempre melhor. Mas desculpa, no sentido de que a minha casa de origem, que é o meu país, é melhor. Quando sai há dificuldades, há desafio. Faça um estudo comparado, como é que o maliano se enquadra com base à realidade. É como se fosse também eu a sair de Angola para um outro país. Sim. O que é verdade é que o Conselho de Migração procura de melhores condições de vida, mas na minha opinião, Angola é dos países por se explorar em cada curva, em cada oportunidade. Mesmo agora no podcast, se eu tiver um negócio, eu posso vender. Se eu tiver a oportunidade de fornecer um outro serviço, Adriano, eu vou fazer. A migração para outras regiões não oferece a perspectiva de inovar ou trazer um contributo. Por isso é que os nossos irmãos que migram estão nos serviços que até o Ocidente já não quer para aquele povo. Como nós temos déficit considerado de exploração, de oportunidades, recursos e negócios, num país que empreender entendem, em vez de inovar e copiar outra, vamos continuar a ter poucas oportunidades. Eu não quero dizer que as coisas estão na sua totalidade bem, o país está bem, mas é preciso ainda fazer um esforço urgente antes de abandonar. Quando um jovem abandona, significa que já explorou todas as possibilidades para continuar. Não procurem emigrar porque o fulano lá foi, conseguiu um emprego, tem uma casa. 800 euros, 1000 euros é pouco para o contexto português, é muito para o contexto angolano. É como se eu tivesse a te dizer, eu vou lhe pagar agora 500 mil kwanza
não é? Vais dizer que é o teu salário do sonho em função do teu tipo de vida. Se estão a pensar que 1.000 euros equivale a 1 milhão em Kwanza, vivendo em Angola, estão errado. Lá, tu vais ter que pagar água e luz de forma assertiva. Tu vais ter que frequentar os espaços. Não existe almoços grátis como aqui. Não Aqui temos almoços grátis. Quando eu falo almoços grátis, sim. é porque vezes há o número de jovens oportunistas, pedintes. Não só, tens razão, sabe porque é, doutor Tari? Porque mesmo hoje aqui no nosso podcast, antes estávamos aí em conversa, alguém veio com um amigo dele, com o meu também, só mora repleto já. E eu estou a dizer isso porque podes de facto pedir a um vizinho, podes de facto contar com um apoio extra, ainda porque é uma convivência que nós conservamos dos nacionais, relativamente se estiveres em Portugal. E vamos ser coerentes, eu não vou investir por quem está a emigrar e quem tem capacidade intelectual, econômica, porque junta bem o dinheiro e às vezes tem habilidades, porque emigrar não é para qualquer indivíduo que se quer emigrar. Não é só emigrar à toa. Exatamente, e aí está o meu conselho. Planejamento para imigração. Eu não vou aceitar o número de esforço ingente e com muitos sacrifícios meus pais fizeram para me educar. E a posteriori eu investi na minha formação. Desculpa que eu diga, a minha opinião, ter que ir para Portugal para padecer do emprego cuja minha orientação em jovem foi batalhar para uma formação. Essa é a minha opinião. Okay. Agora, não vou descartar a possibilidade, e porque temos que olhar no olhar de outrem, não posso dizer só na minha opinião, de que imigrar tem as suas vantagens. Também. Eu acho que a melhor forma de emigrar é testar a realidade de outro, mas se capacitar, se formar o suficiente, porque infelizmente nosso país ainda dá oportunidade para aqueles que vêm com mais valência. De forma a planejar melhor essa imigração. Doutor Tiago, todos olham para vocês como muitos jovens têm oportunidades. Não vou falar sobre migração. Tem uma coisa melhor que imigração. Não, que eu vou falar sobre migração. Pode pincelar também sobre imigração. Mas eu gostava que o doutor Tiago respondesse que, como docente universitário, todos quando vos vejam dentro dos fatos, aquelas camisas bem feitas. Hoje vi no teu estado do WhatsApp, postaste a comprares muitos laços, lenços e gravatas numa boutique muito cara, que é a... Passa aqui o nome. Não, é que essa boutique nos contacta para passar aqui. Mas já viram? Mas agora, então, doutor Tiago, olham para vocês, comentadores de televisão, estão sempre a fazer uma opinião. Quais são as dificuldades que vocês passam para isso? Vocês estão muito bem, não? Não, eu vou chegar ali. E essa questão que falou remete-nos à questão da migração, que é muito clara. É o seguinte: imigrar nunca foi parte do espírito do angolano. Não. O primeiro grupo de pessoas a emigrarem neste país foi em contexto de guerra. Foram na Zâmbia, foram para a África do Sul e foram em Portugal. E quando se alcançou a paz em 2002, a maior parte desse pessoal voltou. E porque havia dinheiro aqui. Como eu disse no princípio, o Michel ia para o Dubai e todo mundo havia muito dinheiro e as pessoas não estavam interessadas em emigrar. Primeiro aspecto. Segundo, emigrar não é mau porque está dentro daquilo que é um direito. De qualquer um. Constitucionalmente assegurado, o direito de ir e vir, e mesmo na perspectiva do direito internacional. Qualquer um que acordar aqui e decidir que tem condições para ir, pode ir. Agora, o que deve constituir preocupação, o que está a ir é força ativa. Que está a ir. Se é força ativa, porque se nós olharmos para a pirâmide etária da Europa, ela é uma pirâmide que, na sua base, ela está muito concentrada por pessoas de terceira idade. Essa força ativa está a sair daqui para ir trabalhar lá. Significa dizer o quê? Que quem quer desenvolver o seu país deve refletir por que estes jovens estão a ir embora. Há coisa de 10 anos, as pessoas não estavam a sair assim aqui do país. Sim. Então, o que é que está a acontecer para não ir embora? Nem todos vão emigrar, uns mesmos vão ter que ficar aqui a ferro e fogo. Eu vou aguentar a ferro e fogo por onde der, mas se achar eu vou aguentar o país com um emprego que já não consigo aguentar, vou para a Finlândia limpar chão e não faz mal. É um direito de ir e vir emigrar. E quem quiser ir, está à vontade. Agora, quem quiser ir, está à vontade. Está à vontade. Não, mas eu não vou tortear, eu vou aguentar o problema. Vamos aguentar. Quem vai ficar, fica. Mas a questão que eu gostaria de refletir, Adriano, é: quem tem responsabilidades acrescidas, eu repito sempre, quem governa deve refletir.
por que a minha força ativa Vai está sair. a ir, Ok. ou está a ir assim tanto? Ok. Por que eu tenho técnicos superiores a atender em bares na Europa? Yeah. Estes é que eu preciso, porque nós Será a estamos sempre... qualidade de ensino? Será falta de emprego? Isto tudo são variáveis que concorrem. Nós temos pessoas aqui que não conseguem comprar um apartamento e foram trabalhar na Europa e já conseguiram comprar um apartamento aqui. Então significa dizer o quê? Significa dizer que nós temos que refletir como é que está as questões Por que não relacionadas com a comprou habitação. apartamento lá na Europa? Não percebi. Por que não comprou? Não. Isso assim vai me obrigar a irmos mais a fundo a não, questão. discorda, faz Por que parte não deste Ele não podcast. precisou ir lá na Europa por uma razão muito clara, porque a Europa, ele só está lá porque lhe oferece melhores condições de saúde, você não lhe oferece melhor educação e lhe oferece melhor rede de transporte. Mas por que não comprou já lá na Europa? Se lá lhe oferecem tudo. Não, querido, entenda o seguinte, tu estás a dizer que o facto de eu ser angolano devo se submeter a todas as condições que me impõem, Não, porque eu essa é não a minha posso ir para a Europa. opinião. Não, ele não comprou na Europa, comprou aqui porque aqui é a terra dele. Ele tem noção disso. Foi E trabalhar até quando para ele manda comprar. o dinheiro aqui, é divisas, em economia, isto é Cresce, importante, cresce. Agora, isso até nós não podemos ver nessa perspectiva. Por isso é que eu disse, migração é um direito. Está assegurado, constitucional. Quem quiser ir pode. O país, o Naturalmente. governo não trava. Nem todos vão emigrar. Mas a minha preocupação é tentar perceber por que muita gente agora está a deixar o país. Tá certo. Então, temos que gerar mais oportunidades, temos que ver com que a nossa força ativa não vá. Porque você não pode ter técnico superior de enfermagem a trabalhar em restaurantes ou em bares Mas há lá. outro elemento. Sinto Tiago, Rodrigo. Adriano, só para terminar. Estava este exercício de entendermos o porquê que estão a emigrar. Competitividade. A habilidade não é competência. Mas competitividade aonde? Permita-me. O país tem muitos jovens formados. Mas você não está a gerar ainda Calma. para ele competir. Permita-me. Há pouco emprego, há poucas oportunidades. Mas o jovem, Há uma educação debilitada, segundo o jovem tem que ter capacidade, em função das circunstâncias e realidade do país, de pensar fora da caixa. Não pode continuar a achar que alguém é de empregar. Há que se criar condições necessárias, porque mesmo na Europa também há dificuldade de emprego. Entendam, em função do contexto dos europeus, também há dificuldade de emprego, porque eles não querem aceitar limpar o chão. Ok. O jovem que emigra lá, também, que é o angolano, também não quer limpar o chão aqui, mas vai limpar o chão lá porque pagam melhor. O que acontece? Jovem bem formado está a emigrar por quê? Competência, aprendeu bem. Está em causa aqui. Está pronto para servir. Está em causa aqui a qualidade só. de ensino técnico ou superior. Quem migra são bem formados. Ok. 10 formados, 2 valem, 2 prestam. Podemos apontar a questão da formação e o empenho do jovem como oportunidade para si. Por exemplo, foi para a Europa, é formado, está ali embaixo por quê? Não porque Angola não tem oportunidade, mas os outros também estavam aqui, não tinham, mas conseguiram. Vai chegar um momento que a razão não vai ser migrar para procurar emprego, é se é formado, é competente. Porque nós Aliás, temos já tem critérios. Sim, e nós temos um problema visto de grande. trabalho só para pessoas com Exato. qualificações específicas. E nós temos um problema aqui em Angola muito simples. Vou lhe dizer mais, Adriano. E vou dar exemplos muito básicos. Habilidade não é competência. A habilidade não é Não é competência. competência. O Cristiano Ronaldo é um jogador habilidoso, mas para ser competente teve que aprender a ser sério. O Neymar é um jogador habilidoso, mas não é competente. Ele sabe, mas não tem competência para ser sério com o trabalho. Levando isso para o âmbito profissional. Está à vontade, doutor Tiago. Sim, Tiago, vou já lhe passar a palavra. O Tiago é habilidoso, mas se for aquele que chega no serviço às 11, às 12, porque o chefe sabe que o Tiago quando chega resolve, fica vaidoso. Ele não é competente porque não cumpre com o horário de trabalho, não cumpre com a orientação do chefe. Por saber que ele sabe muito, deixa de ser competente porque não serve para estar aí como um profissional. Aquele que não é habilidoso, mas é competente, que aprende com os erros, facilmente vai ser habilidoso e vai ser mais competente do que o Tiago. Por quê? Porque quando o Tiago não tiver com o habilidoso, o vaidoso, o chefe vai orientar aquele. Errou, mas cumpre. Errou, mas cumpre.
Ah, não, o colega saiu muito tarde da bajulador. Eu, na verdade, aprender. eu por acaso ouvi com bastante atenção o que estava a dizer. Mas isso é parte daquilo que nós temos que escolher quando falamos não, também da estavas a discutir em torno de competências, habilidades e formação do jovem. Formação do jovem, neste caso. Porque você vai se encontrar com um jovem, Tiago. Quer emigrar porque não, lá mesmo dá mais oportunidade. Não tem projeto, sociedade para emigrar. Não. Ele se formou. Não Tiago, tem nenhum curso básico. O problema não é ter documento agora e procurar emprego. Nós só estamos a procurar o emprego cada vez mais melhor que o outro. Mas nós pronto. Nessa perspectiva, nós estamos a discutir consequências e não discutir as causas. É o seguinte. Faz favor. Nós temos de olhar na seguinte perspectiva, que é, nós, quando falamos a um jovem que chega às 11, nós desenvolvemos no primado da irresponsabilidade. Nós temos uma cultura séria de irresponsabilidade. E isso educa essa sociedade, por isso é que eu dizia no princípio, necessidade de não esquecermos a pauta. Ela aqui chega tarde, ela aqui acelera na passadeira, ela aqui deita a lata, mas quando ele vai gozar férias na Europa, põe a lata no lixo, põe tudo. Por que ele obedece nós? Mas eu te falava de habilidade e competência. Não, eu vou chegar lá. Todo mundo tem o direito de ter o emprego, mas nem todo mundo é competente para estar naquele emprego. É isso que eu queria dizer. Calma, eu vou chegar lá. Para dizer o quê? Nós desenvolvemos, e isso está lá escrito há muitos estudos do Fukuyama, os Estados se desenvolveram no princípio da desordem, da cultura da irresponsabilidade. Quando você tem uma cultura de trabalho, uma cultura social de ver as instituições como numa perspectiva corporativa, as pessoas chegam lá para trabalhar e pronto, acabou. E não importa, essa coisa de chegar às 11, isso tudo é algo que são vícios que nós geramos. Vamos voltar para a questão da migração. A questão da migração, nós estamos a dizer o seguinte, é um direito de ir e vir, todo mundo tem esse direito, está assegurado do ponto de vista constitucional. Mas a questão é, por que que este indivíduo está a ir? Está a ir, maior parte deles, porque querem encontrar melhores oportunidades que eles aqui não encontraram. Você não descarta essa possibilidade. Você levantou a questão de que não... os jovens têm que mente aberta. Essa questão da mente aberta ninguém tinha aqui. Fala-se do empreendedorismo, ninguém tinha. Isso é tradicional. Mas as sociedades evoluem. Não, calma, mas você tem de perceber. Você acha que se o Adriano não fosse empreendedor, muitos jovens estariam emprego? Tem que analisar isso. Não podemos discutir as questões. Isso é consequência. Por exemplo, você não falava de empreendedorismo até a questão arrebentar da crise econômica. Você está a falar de empreendedorismo a um indivíduo que tem dificuldade de receber um crédito bancário. Este é um país onde todo mundo prospera. Por isso é que nós temos aqui muitos estrangeiros. O grande problema é que para também nós estão a emigrar. Prospera. Também sim, porque eles não encontraram lá oportunidades. Sabe por que eles vieram então, aqui? Aqui também tem oportunidades. Não, eu vou explicar o para ser chefes e diretores. Claro. Vem para ser chefes e diretores. Por que você vai lá limpar o chão? Aí eu te falava da qualidade. Não se trata da qualidade. Não. Você tem indivíduo que às vezes tem competência e aqui se torna patrão. Sabe por quê? Porque ele tem proteção de quem de facto não deveria lhe proteger. Por isso é que ele, em circunstâncias normais, não é habilidoso e nem é competente, mas há aqueles que são habilidosos, mas não têm competência. Mas você tem aqui habilidosos que não têm a mesma oportunidade, porque você tem medo de dar crédito ao nacional, mas você está a dar ao estrangeiro, sabe por quê? Por causa dos 10%. Vou dar o exemplo, Tiago. Dos 10%. Tiago, por exemplo. Vamos dar um exemplo claro. Deixa que vai receber na agricultura. Não, estou a façam perceber. Os 10% de quem? Quem recebe crédito? Quem de facto cria as viabilidades. Recebe 10%? Claro! Ou muito mais do que isso. Mas os lobbies estão assim em todos os países. É normal em todos os países. Adriano. Lobbying? Sim. Adriano, sempre se dá 10%. Adriano, relativamente a essas oportunidades, sabe por que não se investe muito na agricultura seriamente? Não, doutor. Porque é um investimento de longo prazo, leva muito tempo. Sim. E eu dizia no princípio, quando levantou a questão dos políticos, o seguinte, dos políticos jovens. Vaidosos. A fome e a noção de que hoje eu estou nomeado e amanhã posso não estar lá. Sim. Então eu não vou pensar em investir na agricultura. Vou pensar em abrir facilidade do meu amigo eritreu, que vou meter aqui muito trigo e ele me dá a minha mincha. Por isso é que o estrangeiro aqui não, porque eles são mais habilidosos do que nós, ou porque eles são mais competentes. Tem competentes sim, que vêm em sociedades desenvolvidas e que estão muito mais avançados, mas aqui é um conjunto de facilidades que o próprio angolano não tem. Mas assim, eu vou tocar. Não, isso é fácil. Eu vou tocar a questão. Até para tirar dinheiro você tem de fazer fila. Isso é fácil. Não, mas Tiago, nós estamos a falar de uma questão que é Angola, mas é conjuntural pela África. Mas não, há muitas Áfricas. Permita-me, nós às vezes também temos que ler as coisas nas entrelinhas. Eu não descarto a possibilidade dos jovens terem que emigrar por melhores oportunidades. Portanto, é que eu tenho uma irmã que vive fora,
Há mais de Há quantos mais anos? eu conheci a minha irmã quase há 5, 6 anos atrás. Conheci pela primeira vez. E quem migra tem uma noção diferente do que Angola. E não se compara. Gente, Torterim defende que para emigrar precisa-se ter um O planejamento. jovem primeiro tem que sair com lição estudada. E depois, se nós estou de acordo, né? sondarmos a maior parte dos jovens que emigraram 2000, que tem até Saltaram de 25 paraquedas. anos de idade. Atiraram-se de paraquedas. 25 anos de idade. Muitos não emigraram porque o primo já foi. Muitos ainda não exploraram 1/3 das oportunidades. E o que é que acontece? Eu não posso normalizar um jovem bem formado, com competência, habilidoso, ter que emigrar para limpar chão. Mas o Dr. Tiago disse aqui algo, desculpa, o Dr. Tiago disse aqui algo que eu vou tentar de uma outra forma fazer aqui passar. Há quem vive na casa da tia, onde o pagamento é comida, mas ele tem de acordar muito cedo, mas ele tem saúde, tem escola com qualidade, mas na casa da mãe dele, ele come mal, acorda quando quero, está sempre doente e morre aos 40 e na casa da tia morre aos 60 ou aos 90. É talvez o que o Dr. Tiago É isso que eu estou a dizer. transmitir aqui. Nós não podemos, não estamos contra a imigração. Nós temos que, enquanto jovens, refletir porque é que os jovens estão a imigrar. Por exemplo, nós já vimos aqui o relatório anual do perfil migratório. Nós já vimos? E qual é a tendência migratória? Existe uma estatística de quais são os principais países onde se dirige? Nunca vi. Estás a ver? Se a gente não estuda isso, se a gente não analisa, fica muito difícil do ponto de vista de tomar decisão. Se nós não temos informações Sobre isto, fica complicado tomar decisões. Então a minha preocupação é começar a perceber por que os jovens estão a emigrar. E é força ativa. Portanto, tem um direito dele ir, se quiser só hoje dizer não tenho que ir, ele vai dormir embaixo da ponte e ninguém lhe mandou ir lá. sim. E o que o Torinho está a defender é que ele tem que estar preparado, tem que ter habilidades e competências. Mas o que eu estou a defender é a necessidade de perceber por que eles estão a ir embora. Muito bem. É desta forma que todos temos que procurar perceber, é refletir, é dialogar, é criar espaços como estes que muitas das vezes fomos entendidos como revus, mas não é a vertente. A vertente é que como jovens estamos preocupados com o Angola e queremos dar um contributo sem cores partidárias, porque todos devem e fazem parte desta mesma nação. É desta forma que nós hoje tivemos este podcast. A produção me avisa que estamos na reta final, para que de facto lá em casa consigam ter este conteúdo. Mas uma questão que não se quer calar, e o Dr. Tiago não respondeu, nem o Dr. Terim, os senhores estão bem que salarialmente, os senhores são pessoas universitários, são comentadores. No país ninguém tá há bem. quem que olha para vocês, e é importante desmistificar também isto, porque a falsa sensação de que os outros estão bem, isso escassa a possibilidade de receber alguma ajuda, talvez. Não, eu vou deixar o Teria responder. E nosso podcast é acompanhado por muitos. Eu acho que recentemente um amigo falou uma coisa, acho que há 2 dias, sobre a importância da imagem. E depois eu vou responder. Teria. Não, é assim, muito sério, muito sério. Na vida tem que se trabalhar muito 2 vezes mais. E nós ainda não estamos no momento das grandes benesses do que nós investimos para sermos homens, hoje para essa sociedade, respeitar o indivíduo que não veio de um sítio conhecido, que está a galgar por um espaço em que a intelectualidade ainda é mais alta do que as oportunidades de ter dinheiro. E se há algum resultado, é fruto de um esforço ingente. Temos estado a sacrificar inúmeras situações para servir, e estes que às vezes a gente serve não entende o quanto é difícil sermos nós, não é? Eu costumo dizer que eu sou professor, eu não sou docente, eu sou mesmo professor. Procurar termos para valorizar a classe é bom, mas eu sou mesmo aquele que aprende com quem ensina. E eu não estou preocupado muitas das vezes com o alvoroço que se cria, se o professor ganha bem ou ganha mal. A verdade, os também são professores porque é ponte. Mas eu sou daqueles que faço o meu trabalho, procuro ser o mais sério possível, procuro refletir o máximo para que quando as oportunidades chegarem, eu tenho que estar pronto. Neste momento, poderia estar melhor, não estou mal, porque eu tenho emprego, tenho um sítio para dormir, tenho amigos que pensam como vós, e não gosto daqueles que marginalizam a classe dos professores. Eu costumo dizer que isso é um sacerdócio.
Ser professor não é para qualquer indivíduo. Ser qualquer professor camarada. é para quem que é culto, é habilidoso, tem que ser muito competente. Em qualquer parte do mundo, o professor é uma figura incontornável. E se em Angola ainda não é o caso, eu sou daqueles que está à espera dessa oportunidade. Por isso faço bem o meu trabalho. E todo mundo sabe, Angola é um país difícil. O meu conselho é ser resiliente o suficiente, ter que respeitar as etapas. Se fosse para pular, eu já estaria longe. Mas como a humildade me remete a aprender, continuo a aprender e quando errar, vou voltar a insistir porque eu sou resiliente. Doutor Torinho. Yeah. Assim foi dita a resposta do Doutor Torinho. Ele não está mal. Não, o Adriano perguntava se eu estou bem. Não, estou bem de saúde. Estou bem de saúde, sério. Não estou bem. Como professor, como funcionário, Não, pelas habilidades que tem como jovem. Não, Adriano, muitas vezes também nós achamos que pelo facto, e lá está a questão de ser já doutor, licenciado, achar que também eu já tenho que estar, eu tenho que ter isso. Não, é tudo um processo, né? Eu estou bem de saúde, por acaso tenho emprego, consigo alimentar-me, a minha família também. E vou continuar a trabalhar de modos que melhore a minha condição de vida e de quem também estará próximo de mim, né, ao lado. É necessário que todo o esforço que a gente faz se reflita também aos nossos, né, que estão à nossa volta. Eu estou bem do ponto de vista de saúde, estamos a lutar para estar bem do ponto de vista de estabilidade financeira, emocional e espiritual, isso é importante, porque essa questão dos fatos que levantou está associado a chamado também marketing pessoal e também educação, de apresentar-se bem. Por exemplo, hoje as telas vendem uma imagem lá fora. E essa imagem as pessoas também criam uma bolha de que não, se esse já está na televisão é porque está bem, a vida mudou. Não é isso. É mesmo os fatos vêm de uma quichiquila, né? Dali com os cambas, umas quinglas, te dão emprestações porque nós somos professores, né? Mas é para estar bem, apresentar-se bem. Não é o manobralismo. Muito do manobralismo, como diz o manobralismo. Umas manobras, como é o manobralismo? Trouxe aqui umas camisas. Só vai beber speed, só vai comer maçã. Graças a Deus hoje não aconteceu. Então é nesse sentido. Mas aqui é uma questão muito profunda também. Adriano, é uma questão também muito profunda que deve ser discutida. Por causa mesmo, a internet e os mídias têm um impacto muito negativo, fruto da globalização, sobretudo naquelas sociedades onde na questão da culturação também. Cultura e também daquelas sociedades onde o nível de instrução é muito baixo. Hoje a internet vende-se muito de que eu zerei o game, do que eu sou isso. Então as pessoas vão lutando a todo custo, passando por cima dos outros para provar que também têm. Então, por exemplo, você quer chegar a um cargo que o outro guerra com o outro, porque sabes que naquele cargo viaja-se muito por causa das ajudas de custo. O que é que tu fazes? É para ter um fato bonito, um telefone bonito, para andar a postar nas redes sociais para o outro dizer, o fulano já tem a última série daquele telefone ou daquele computador. Então as pessoas vivem numa ansiedade tal de não ter, ou de ter e de não ser. E é um livro interessante do Chico Oniemi, que não foi traduzido aqui em língua portuguesa, nunca vi aquele livro, que é o Capitalismo Negro e a Doutrina da Teia da Aranha. Ele diz assim, os negros, eles afirmam-se, ele diz todos negros, de modo geral, eles afirmam-se não pelo que eles são, é pelo que eles têm. Se você reparar, nós temos a mascote mais grande, nós temos o fio mais grande, queremos o carro mais grande para que as pessoas percebam que eu cheguei, estás a ver, né? Então ele faz essa crítica e traz a questão da doutrina da teia da aranha, é o seguinte, ele diz assim, a mosca quando cai na teia da aranha, ela só sai dali seca, morta, sugada. O que é? Se caiu-te uns $100, aquele $100 tem que girar a ele, tem que girar a mim, tem que girar ao Terinho. Como? Os teus filhos só vão no colégio dele e os filhos dele só vão na minha clínica e os meus filhos só prestam consulta ou a minha esposa só vai no salão de beleza ou a minha prima no salão de beleza da esposa do Terinho. Aquele $100 girou entre nós. Por isso é que o Mamadou só come o produto da cantina ou do amigo dele. Os judeus também fazem isso. Nós não. Quando temos fome, onde é que vamos? No restaurante português, porque temos que comer. Emigram, diz mesmo, vamos para Europa.
Porque lá dá melhores coisas, né? Porque tu aqui... Colocam camisola Claro. Não quer vestir, não quer mete da vestir. gosto. Não, Não veste por quê? Petro, Porque não você veste tem Inter, cobato tudo. aqui, você não está a produzir cobato. Quem está a produzir cobato está lá, produzir baterias, iPhone está lá fora, tirando cobato daqui ou tirando do Congo. Por que você não vai tirar lá onde está fácil? Sabe por que aqui as coisas se tornou muito difícil para nós, ou estranhamos muito com as coisas? Estamos Porque mesmo na na reta Europa, final, já na doutor. reta final. Doutor, Porque na Europa e Tá mesmo zero na o trend Ásia, do é o seguinte, podcast, quando tu assim. lanças um smartwatch, Sim. o que é que eles fazem? Vão para lá com um dinheiro, entregam, trocam e recebem. Aqui as pessoas estranham com tudo, porque aqui tudo é difícil, até tratar um Visa, estás a ver? É difícil isto. Claro que é difícil. Vocês não Nós têm somos- Visa? Não temos, somos tenho. professores, né? Eu sou professor, Não. Mas, então, para você ver, mas como sociedade, nós temos que nos organizar ao ponto de que as pessoas nos traem com o básico. Sim, assim mesmo, doutor Armando. Yeah. Na verdade, eu concordo plenamente e estamos na reta final. Uma conversa muito saudável, parecendo brincadeira, mas foi uma aula magna, recebida de perspectivas diferentes, de pessoas que têm a mesma formação, mas e têm a qualidade de conseguirem respeitar e viver na diferença e na comunidade. Eu penso que é desta forma que se faz país, é dessa forma que se faz juventude. A nossa pretensão com este programa era por simplesmente refletirmos como jovens, levar os jovens em casa a ver que é possível. Jovens que nasceram no nosso Kazenga, um que veio do nosso amigo do mato, que veio do Uige, bicho do mato, e mesmo assim aqui conseguiu galgar, conseguiu chegar a algum ponto. Então é possível, Angola é toda esta. Só devemos procurar sermos bons com todos e com os outros, amar todos sem diferença e ajudar sem repontar. Ajudar sem repontar. Tá certo. Portanto, é desta forma que gostava que desta forma que antes gostava que vocês clicassem nas redes sociais que aí passam, cliquem, subscrevam o nosso canal do YouTube, o Facebook, para receber as notificações, o YouTuber, o Instagram e outras plataformas, TikToker, porque aqui no Cultura Nua você consegue ter uma aula sem sair de casa, consegue conhecer a vida e a história de muita gente que norteiam e fazem muito por esta Angola crescer. A vocês, Dr. Armando, ou Dr. Tiago Armando, Dr. C. Luís Terim, eu gostava que tecessem em menos de cada um minuto mesmo, ou 2 minutos, tecessem algumas considerações para os nossos jovens lá em casa e alguma reflexão rápida, por favor. Bem, eu penso que nós não podemos desistir de Angola. O país é nosso, temos que continuar a trabalhar. Não é fácil, temos que lutar. Eu estou bem, mas pretendo estar melhor, mas também não foi fácil. Não tem sido fácil. Eu saí do IS, vim para aqui, andei muito a pé, da Sapu até o sanatório na Universidade Católica. Já ralei tanto, com muitas dificuldades, mas é possível. O Terim, eu já descarreguei lençóis no Hoje Ainda, no Naval Oeste, ali os caminhões vinham da Namíbia, de lençóis e cortina, descarreguei, íamos descarregar no Kikolo, pagavam para poder cobrir propina ou táxi. E é difícil, mas nós temos que continuar a lutar. Temos que continuar a lutar para que nós tenhamos um país melhor, um diálogo aberto, sem conotações de que isso é do contra, de que isso é dali, de que isso é revu. Não. Nós temos mesmo que discutir os nossos problemas e encontrar uma solução. Eu digo também que vim do Kazenga, né? Também passaste na nossa banda? Claro, do Hoje Ainda, né? Sim, Hoje Ainda, Sapu, vim. Agora entendo a origem dos fatos. Claro, pô, a rua direita do armazém. Sim, né? agora vejo que tem O muitos Terim fatos. também veio de lá. Então é possível. Não estamos bem. Estamos a continuar a mirar na lua, mas ainda só está a tocar nas estrelas. Mas vamos continuar a mirar. Não vamos desistir de Angola, porque é mesmo nosso país. Não tem como. Assim mesmo. Yeah. Dr. Terim. Vou ser telegráfico. Jovens busquem referências próximas. A internet é muito ilusória. Às vezes a fotografia, a imagem não subscreve o sacrifício diário. É preciso que vocês caiam na real. O país é feito de oportunidades, mas não é só oportunidade. Tem que acordar cedo, tem que repensar. O jovem tem que ter estratégia, não pode ser comedido. E não olhem para outro na perspectiva de inveja. Inspira-te. Fala que eu quero ser como fulano, mas não procure invejar. Porque a maior qualidade de um ser humano é aquele que todos os dias, eu perco todos os dias, mas tem que estar disposto a ganhar sempre.
e eu não saio da minha casa sem querer voltar cada vez mais forte. Há dias ruins, há dias bons, mas o que me classifica em pessoa, eu sou mesmo brutal. E eu gostaria que todos fossem no sentido de espírito, no sentido de encarar dificuldade. Eu adotei um novo sistema, e às vezes não falo muito mais de dificuldade, falo de motivação, porque já sofri bastante e nem quero aqui enumerar os factos, porque hoje por hoje eu só penso para frente. Quero estar no meio dos grandes, por isso é que eu estou nessa mesa. Sejas tu o próximo jovem. E para os meus alunos, se eu não fui o professor que vocês têm ou tiveram esse período, então sejam o professor que gostariam de ter. Maravilha. Cuida do outro, ame todos e ajude sem repontar. É assim que fechamos o nosso podcast Cultura Nua, e muito obrigado pela audiência a todos. Cultura Nua.